pegar um caminho que tem uma obra ali que atrapalha a vinda. A esperança de que consiga fazer uma boa palestra para vocês. E se vocês perceberem, todos vocês quando vieram para cá tinham uma esperança. Esperança de chegar aqui, ouvir uma boa palestra, tomar um passe que ajude, encontrar amigos, reencontrar amigos. A esperança está todo momento em nossas vidas. A gente não se dá conta disso, mas nós estamos sempre com esperança de alguma coisa. E eu encontrei uma palestra do Mário Sérgio Cortella, em que ele traz o tema esperança de uma forma bem singular, bem diferente. E ele conta que as pessoas que procuram ele, elas vêm muito aflitas com o que está acontecendo no mundo de hoje. Elas não sabem mais como se comportar, elas não entendem o que está passando, o que está acontecendo com a humanidade. E ele fala que eles usam muito esse ditado: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E ele explica para eles que, na verdade, está faltando a terceira parte desse ditado, que a gente só usa esses dois normalmente, né? E ele colocou: se unir, o bicho foge. Daí ele explica: unir o nosso desejo, unir a nossa ação, unir a nossa esperança. E quando ele fala de esperança, ele lembra de Paulo Freire. Paulo Freire disse: é preciso ter esperança, mas esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E isso nos lembra daquele comentário, né? Está esperando que cai no colo. Né? Essa é a esperança que ele diz que nós não podemos ter. E ele esclarece o que é esperançar. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Nós falamos aqui de dois grandes filósofos, Mário Sérgio Cortella e Paulo Freire. Mas o maior filósofo de todos os tempos, ele nos ensinou como fazer de outro modo. Os ensinamentos de Jesus sempre têm a esperança envolvida. Tudo que vocês olharem sobre Jesus, está lá, embutido a esperança. E a gente nem percebe isso. É muito interessante. Jesus falou muito de esperança no Sermão da Montanha. Todas as bem-aventuranças trazem esperança. Elas são um convite e uma recompensa. Dali a esperança embutida. Vamos lembrar das bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal de vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Alguém aqui percebeu que falta alguma bem-aventurança aqui? Vamos então analisar essa bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que serão saciados. Como sempre, quando nós vamos estudar Jesus, nós precisamos voltar no tempo. Para quem Jesus estava falando? O que acontecia naquele momento? Tudo isso influi nesses ensinamentos dele. Para quem que Jesus falava? Pessoas simples, a grande maioria analfabeta, porque não é pejorativo, porque era a realidade da época. Na época, quem tinha um pouco de educação eram os ricos e os sacerdotes. O povo não tinha acesso.
a educação. Então, eram analfabetos. E pessoas simples do povo, né? Como que aquelas pessoas, qual era a situação tanto de Jesus quanto daquelas pessoas naquela época? Escravos dos romanos. Então, pessoas que entendiam o que era fome, sede e falta de justiça. Era o comum deles, então Jesus falava para eles uma coisa que eles entendiam. Segundo o Espiritismo, esperança é confiança no futuro melhor, que eles tinham ali com Jesus, confiança no futuro melhor. Alguns queriam que Jesus fosse o guerreiro que iria salvá-los dos romanos, e Jesus veio trazendo outra visão. Jesus veio trazendo a visão do amor. Então, para muitos ali, a coisa não estava muito certa. Aquele homem sabe tanto, tem tanto poder, ele não faz nada pela gente. Ele estava ensinando como eles deviam se comportar para conseguir superar aqueles desafios que existiam pela frente. No livro Crônicas de Além Turno, pela psicografia de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos traz uma história bem interessante no texto A Casa de Ismael. Vamos começar tentando entender onde é a Casa de Ismael. Na Idade Média, os ensinamentos de Jesus estavam sendo usados de forma deturpada, ou para as pessoas tirarem proveito próprio, para escravizarem mentalmente o próximo, para tirar proveito, para conseguir o que eles queriam através do Evangelho de Jesus, impondo o Evangelho de Jesus, uma época em que as pessoas ainda acreditavam num Deus punitivo, um Deus vingativo. Desculpa. Então, Jesus percebeu que isso estava acontecendo e ele decidiu tirar. Onde isso estava acontecendo? Na Palestina, onde foi ensinado o Evangelho de Jesus pela primeira vez. E ele resolveu então que devia existir um outro lugar onde tudo fosse diferente. E ele escolheu uma terra habitada por índios, que não tinham ainda conhecimento de nada, e seria interessante começar tudo de novo ali naquela terra. E ele decidiu vir para as Américas. E ele quis reavivar o coração dos homens, trazer de volta essa imagem do amor. E foi aqui, no Brasil, que ele colocou o seu Evangelho novamente, para que o Brasil se transformasse o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Estamos longe ainda disso, mas estamos no caminho. E para que isso tivesse um acompanhamento, alguém que seguisse isso, ele chamou o anjo Ismael para ser o protetor do Brasil. Então, essa é a Casa de Ismael, aqui no Brasil. Gente, eu tomei a liberdade de fazer uma adaptação do texto para que a gente se situe melhor nessa situação. Ui, que bom que ver. Para que a gente se situe melhor nessa situação. Humberto conta que viria para a Terra uma caravana de resgate, liderada por Pedro Richard. Eles viriam para o Rio de Janeiro, mas vamos colocar aqui em Curitiba. Então eles vieram para Curitiba, ali na 15, perto da Praça Osório, onde está havendo, não sei se ainda está, a feira de inverno ali. Então, quando eles chegaram aqui, tinha muita gente, porque era final de tarde, pessoal transitando por ali, tanto encarnados quanto desencarnados. E Pedro Richard, ele oferecia um abraço para todos os espíritos que estavam passando ali, convidando eles para serem resgatados, para virem conhecer Jesus. E estava todo mundo lá, aquele trabalho bonito, aquele monte de gente. Aí de repente veio um espírito bem bravo. Ele estava assim, exalando maldade. E Pedro já chegou para ele. E ele falou: nem chegue, porque
eu não faço parte desse grupo, eu sempre fui um espírito mau, eu roubei, eu matei, e eu sou assim, eu não quero fazer parte desse grupo. Aí o Pedro falou assim, mas veja, Jesus perdoou o bom ladrão, aquele que estava na cruz com ele, o Dimas. Ele relevou todas as maldades dele porque ele se arrependeu. E foi falando, e o Espírito foi ficando tocado com aquilo. Aí ele chegou um momento que ele falou, mas eu não vou com você, porque para mim não existe nem inferno nem paraíso. Eu não mereço tudo isso. E sem que ele esperasse, Pedro foi e abraçou ele. E o que Pedro viu naquela hora? Uma lágrima rolou. O Espírito se acalmou, entendeu o que estava acontecendo, fez uma oração para Jesus, pedindo para que Jesus auxiliasse, para que ele conseguisse resgatar seus erros. O que aconteceu com esse irmão? Ele foi resgatado. Ele se arrependeu. Então o que nós vemos aqui é que esse irmão, ele estava aflito por causa das más escolhas que ele fez durante a vida, coisa que acontece com pouquíssimos de nós não somos assim, tá? Todo mundo escolhe muito bem, né? Mas estamos tranquilos. Então Jesus também nos disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições são essas dificuldades que às vezes nos fazem tomar, às vezes, não é todo dia, nos fazem tomar más decisões, e é o resultado disso, sofrimento. Essas atribulações, essas dificuldades, elas testam a nossa fé. Quantas vezes a gente não culpa Deus pelo que está acontecendo pela gente? Isso é uma coisa que a gente tem que ter a humildade de perceber que Deus não quer o nosso mal. Ele não vai pôr dificuldade na tua vida. Você põe dificuldade na tua vida. Você tem livre-arbítrio. E muitas vezes, o que Jesus fala aqui? Eu venci o mundo. O que é vencer o mundo? O mundo é uma coisa muito material. Nós estamos na matéria nesse momento. Jesus estava na matéria naquela época. Como que ele venceu o mundo? Ele ressuscitou. Ele nos traz a ideia da vida eterna. E isso que é muito importante da gente perceber. No dia a dia, nós temos muitos exemplos disso. Mas, normalmente, a gente não percebe. Eu vou contar uma história que aconteceu num cemitério. Um carro de luxo parou no cemitério e o chofer do carro desceu e foi falar com o vigia do cemitério. Pediu para ele ir até o carro, porque a patroa dele estava muito doente e não podia descer do carro e conversar, ele queria conversar com ele. Ele foi até o carro, encontrou lá uma senhora bem tristinha, bem acabadinha, e ela falou para ele, olha, os médicos me desenganaram, eu sei que eu tenho pouco tempo de vida, mas todo mês eu mando dinheiro para você. Aí ele lembrou, ele falou, verdade, o dinheiro das flores que é para ser colocado no túmulo do seu filho. Ela falou, isso mesmo, como eu tenho pouco tempo, eu quis fazer uma última visita e te agradecer. Ele ficou todo sem jeito. Por quê? Ele falou para ela, olha, na verdade, eu fico muito triste quando a senhora me manda esse dinheiro para as flores do túmulo. Porque ali ninguém vê. Eu trabalho numa instituição de assistência social e eu tenho levado essas flores para os internos, para os asilos. Lá sim, eles veem as flores e sentem o cheiro e ficam felizes. Ela ficou quieta, só fez um sinal para o chofer e for embora. Depois de uns meses, o carro parou de novo. E ele teve uma surpresa maravilhosa. Quem dirigiu o carro? Aquela senhora. Ela desceu, veio conversar com ele e contou que agora ela levava as flores nas instituições. E isso
deu um ânimo enorme para ela. Ela estava recuperada da doença. E ela queria agradecer pela ideia que ele deu para ela. Porque ela vendo aquelas pessoas sentirem as flores, verem as flores, faz com que ela se sinta muito mais feliz. Eu vou contar para vocês um negócio que aconteceu com a gente agora quinta-feira. Nós estávamos numa reunião com voluntários e organizações e uma voluntária contou que durante o processo, que eles tinham que apresentar um trabalho e tal, durante esse processo ela teve um problema no coração. O médico detectou que tinha alguma coisa errada no coração dela. E aquela coisa linda, né? Quando ela voltou no médico, fez o exame novamente, tinha sumido o problema. É isso que aconteceu com essa senhora. Quando a gente faz o bem, a gente é recompensado. Não quero dizer que todo mundo aqui que é doente vai ser recompensado com a cura. Não, não é isso. Mas essa recompensa, esse bem-estar que você sente e fazer o bem para o próximo, ajuda muito o teu corpo. Quem ganha com isso é você. Sempre tenhamos essa ideia. O que faz a diferença, gente? Ter Jesus como nosso alicerce. Ter Jesus sempre nas nossas orações. Trazer Ele para junto de nós. Como é que nós trazemos Jesus para junto de nós? Fazendo bem. Eu não preciso ajoelhar, rezar 500 rosários. Não. Faça o bem. Isso é mais importante. E Jesus reforça essa ideia da vida eterna, do reencontro, quando ele fala isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive em mim, nunca morrerá. Nós temos essa certeza de que existe vida após a morte. Senão tudo que a gente passa não tem sentido nenhum também, né? E eu vou ler uma historinha de novo, mas essa eu vou ler, tá? Porque é um relato e eu não quero falar nada errado. Tudo começou num dia claro de primavera. Voltei da maternidade carregando nos braços aquele pequeno tesouro com que Deus me havia presenteado. Vê-lo crescer e observar cada gracinha da sua meiguice era a maior felicidade que uma mãe pode esperar. Os meses se somaram e se transformaram em anos. À medida que o tempo passava, mais se apertavam os laços de afeto, mais se solidificava o amor. Era uma tarde de verão e o vento morno soprava, espalhando no ar um estranho sentimento de tristeza. O pequeno se queixou de dor de cabeça e em meu coração eu senti uma amargura. Tive a sensação de que o chão havia sumido. O médico diagnosticou câncer. No momento, eu perdi os sentidos. Quando eu me recuperei, eu me muni de coragem, porque eu sabia que ele ia precisar muito de mim. Ele estava ali, uma súplica silenciosa para que eu o ajudasse. E foi o que eu fiz com a ajuda de Deus. Os tratamentos eram cruéis, as horas pareciam anos arrastados pelos gemidos de dor. E por fim, a vida se extinguiu como uma chama que se apaga. Foi num dia de inverno e naquela tarde eu depositei o seu corpinho imóvel na laje fria do túmulo. De braços vazios, coração dilacerado, tive vontade de me agarrar ao pequeno caixão para que ele não ficasse sozinho. Mas uma força estranha me deteve e eu lembrei que muitas mães já haviam partido. E orei, pedindo para que elas amparassem o meu anjinho. Eu me lembrei também que havia anjinhos órfãos deste lado da vida. E eu fui em encontro deles para preencher o vazio da minha alma.
Encontrei-os relegados à própria sorte e os envolvi em meus braços. Os anos rolaram, a saudade se transformou em esperança. Esperança de reencontrar aquele anjo que Deus me emprestou para valorizar meus dias e abrir em meu coração espaço para um sentimento maior, capaz de amar em cada filho alheio meu próprio filho. A história dessa carta anônima nos mostra que mesmo num momento difícil, nós podemos optar pela resignação ao invés da revolta, pelo amor ao invés do ódio e pela esperança ao invés do desespero. Diante dos nossos entes queridos mortos, vamos lembrar de Jesus, que voltou da morte com um exemplo de amor por nós. E como um bom pastor, como ele se denominou, ele disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Alguém aqui já presenciou um pastoreio? Não, né? Nós vivemos na cidade, nós nem sempre entendemos o que é pastorear e como que se comportam as ovelhas. Na época de Jesus, o que ele falou de pastor? Porque ele falava com pastores. Era uma atividade muito comum naquele povo. E se nós olharmos aqui, o que nós vemos? Um monte de ovelhinha igualzinho, andando tudo certinho, seguindo Jesus. Será que é assim que acontece? Não existem duas ovelhas iguais. Cada uma tem a sua característica. Tem aquela mais agitada, que não consegue andar no bando, então o pastor tem que ir lá e trazê-la de volta, senão ele vai perder aquela ovelha. Tem aquela mais calma, distraída, que vai ficando para trás, o pastor tem que ir lá, puxar ela, senão ela também fica para trás e vai se perdendo. E o interessante, as ovelhas também conhecem o pastor. Aquele momento em que ele faz um som, ele dá um assobio, ele dá um grito, bater palma, elas sabem exatamente o que elas devem fazer quando ouvem aquele som. Não é uma questão de inteligência, é uma questão de instinto de sobrevivência. E nessa relação entre pastor e ovelha, o rebanho vai progredindo. O que Jesus veio nos mostrar aqui? Que ele veio com uma grande missão: levar, conduzir as almas encarnadas para o reino de Deus, na direção da felicidade. Jesus conhece cada alma, ele sabe o que nós precisamos. Às vezes, nós estamos mais desesperados, Jesus acalma. Se estamos desanimados, Jesus incentiva. Quando estamos nos sentindo mais fracos, Jesus fortalece. Da mesma forma, se estamos fazendo bem, Jesus apoia. É por isso que os ensinamentos de Jesus se aplicam ao nosso dia a dia. O que nós precisamos fazer? Reconhecer os sinais, as orientações, as propostas de Jesus. O que falta? Que nós entendamos que tipo de ovelhinha nós somos. Nós somos aqueles que vêm aqui por obrigação, como aquela ovelha distraída que não aproveita as oportunidades de aprender. Outros somos como a ovelha agitada, que não tem paciência para ouvir. Alguns vieram só pelo passe, buscam ajuda imediata para os seus problemas, são como uma ovelha distraída. Outros vêm dispostos a negar o que será dito. Esses não têm interesse em ouvir ou praticar os ensinamentos de Jesus. Cada um de nós aqui viemos com um propósito. Cada um de nós somos um tipinho de ovelhinha. Como que nós vamos trabalhar isso? O Espiritismo nos traz o autoconhecimento. Nós precisamos olhar para nós, ver o que nós precisamos arrumar, o que está bom para a gente trabalhar também nisso para progredir mais e fazer esse trabalho diariamente. No Livro dos Espíritos vocês vão encontrar o Espírito Santo Agostinho
nos mostrando como fazer isso. Todo dia de noite ele se perguntava, ele revia o que tinha feito durante o dia e se perguntava onde que ele tinha errado ali. E se ele tinha como arrumar isso. Se ele poderia ir até essa pessoa e arrumar isso. Quando ele não podia, o que ele podia fazer? O que todos nós podemos fazer? Orar. Orar por essa pessoa, pedir perdão do fundo do coração para essa pessoa. Ela vai receber essa vibração que nós estamos enviando. Se nós prestarmos atenção os sinais que nós recebemos, eles despertam o melhor da gente. É a gente estar atento a isso. E Jesus nos dá uma oportunidade com esse ensinamento. De nós um dia sermos pastores na vida de alguém. Você já pensar o que seria isso? Você conseguir ajudar uma pessoa mostrando para ela. Vai demorar, tá, gente? Não é hoje que eu vou chegar e você faz assim. Não é assim que a coisa acontece. É um processo, porque primeiro eu tenho que me arrumar para daí arrumar o outro. Nós nunca damos o que nós não temos. Então não adianta eu falar, não faça isso, mas eu faço ainda. A pessoa vai olhar para mim e vai dizer, pô, tá falando, mas ela não está praticando. Então, primeiro passo, nós conhecermos os nossos erros, as nossas bondades e fazer com que isso progrida. Quando Jesus nos disse, eu sou a luz do mundo, ele estava lembrando que ele é a luz que veio para iluminar o mundo, afastando a ignorância das leis de Deus. E ele nos lembra que assim como ele, nós temos uma luz dentro de nós. Nós podemos fazer tudo que Jesus falou. Tudo que Jesus fez e ainda faz. Porque ele disse, vós podeis fazer o que eu faço. E muito mais. Essa luz que nós temos dentro de nós, de onde que ela vem? Nós somos irmãos de Jesus. Ele foi criado como nós, simples e ignorante. Quando ele foi criado, ele recebeu como nós recebemos uma centelha divina, que está lá no fundinho, e que nós precisamos fazer brilhar. Como é que nós fazemos isso brilhar? Ajudando o próximo. Vocês lembram da parábola da candeia? Ninguém acendendo uma candeia a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-a no velador, para que os que entram vejam a luz. O que é o velador, gente? Não, primeiro, o que é candeia? Candeia é uma lâmpada a óleo ou um utensílio de iluminação. E o que é o velador? É o suporte onde se colocam velas, né? Vela, velador. Eu tenho aqui comigo uma luminária. Seria inteligente da minha parte colocar essa luminária acesa aqui dentro da gaveta? Ela perde todo o propósito dela. Qual é o propósito dela? Iluminar o ambiente. Então é isso que Jesus está dizendo nessa parábola, que a nossa luz não deve ser escondida, que ela deve iluminar os que estão conosco. Ah, mas eu não faço nada, eu não tenho nada. Tenho. Todos nós temos condições de ajudar. Onde é o primeiro lugar que a gente ajuda? Em casa, gente. Nossa família. Eles nos ajudam, nós ajudamos eles. Então, se eu tenho que lavar a louça, bom que você está lavando louça, quer dizer que tem comida na casa. São coisas pequenas assim que a gente não valoriza, mas são momentos, são oportunidades que nos são dadas para fazer brilhar nossa luz. No momento espírita, eu encontrei um texto muito interessante sobre luz. Diz assim: luz simboliza esperança, renovação. A cada dia, quando o sol pinta o céu com caprichosos tons, podemos reviver a magia daquele primeiro raio de luz. E lembremos que somos filhos da luz, conforme escreveu o apóstolo Paulo em sua epístola aos Tessalonicenses. Esse nome é bom para jogar forca, né?
Tessalonicenses. Portadores de luz, nossa vida tem propósitos elevados. Que saibamos celebrar a beleza da criação e a maravilha da vida, em cada raio de sol que ilumina nossos dias. Que transmitamos isso ao mundo, iluminando corações e mentes de todos os que cruzam o nosso caminho. E como é que eu ilumino o coração de quem cruza o nosso caminho? Um olhar, um sorriso, um abraço. Não preciso mais nada. Ouvir a pessoa. Isso ilumina, porque todo mundo precisa encontrar alguém que escute o que ela quer falar. Isso é muito importante. Nós precisamos ouvir, nós temos 2 ouvidos, uma boca, e nós usamos mais a boca que os ouvidos. E como é sublime a luz da fraternidade, da convivência, das bênçãos, do compartilhamento de tudo que nos é ofertado pelo Pai, que é a suprema luz. Aprendamos a fazer luz em nós, demolindo essas paixões que nos escravizam, e acendamos a luz naqueles que nos estejam mais próximos. Pensemos em nós mesmos como uma vela cuja chama pode acender outra e mais outra. Com esperança de que podemos brilhar e fazer luz no mundo. Jesus reforça a nossa esperança quando diz na última ceia aos discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou. Ele estava ensinando para eles e para todos nós que a paz de Jesus não é a paz da inércia, é a paz da consciência de que você fez o bem, que se esforçou para melhorar. É isso que Jesus pede de nós. Nós ainda vivemos dias muito difíceis, com violência, com intolerância, com egoísmo, orgulho e desamor entre os homens. Por isso que aquelas pessoas que procuram Portela se dizem tão perdidos no mundo, porque isso aí está muito forte e está chegando muito para nós pelas redes sociais. Antes a gente não tinha ideia do que acontecia lá no Japão. Hoje é ao vivo e a cores, está aqui. Se tem um tsunami lá, ele está dentro da minha casa. Eu estou vendo aquelas pessoas sofrerem. Eu estou vendo o que está acontecendo. Isso nós não tínhamos acesso antes. Mas olha, Jesus já estava falando de tudo isso para nós naquela época. Que nós devemos estar lá. Provavelmente a gente estava lá, ou a gente foi omisso, ou a gente seguiu Jesus, a gente foi contra Jesus, né? Pedir perdão sempre por isso, é bom. A paz de Jesus, que Ele nos deu, onde é que está? Por que a gente não encontra? Muitos estão falando hoje em dia do fim dos tempos. Não, é o fim dos tempos, o que está acontecendo, acabou, a natureza está revoltada, não sei o que mais. Mas no último capítulo do livro A Gênese, de Kardec, chamado Os Tempos São Chegados, Kardec já nos esclarecia que não seriam eventos geológicos como os que estão nos filmes, que quando tem o fim do mundo nos filmes tudo explode, né? O cometa vem, arrebenta a terra. Não são esses eventos, os furacões, os terremotos, os tsunamis que vão destruir a terra. Segundo os espíritos da codificação, esses eventos acontecem e aconteceram porque o planeta sempre passa por uma acomodação, né? As placas tectônicas, elas se mexem para se acomodar. Quando elas se mexem, tudo se revolta, né? A natureza parece que está revoltada. Tudo o que está acontecendo, tudo o que estamos vivenciando, talvez seja nossa responsabilidade. Talvez nós tenhamos feito algo, provavelmente estamos fazendo algo com guerras, com homicídios, tudo que está acontecendo, com a maldade muito forte ainda nos nossos corações, porque nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Todos nós temos ali aquele momentinho que nós temos um pensamentozinho ruim, né? Que a gente não quer ter, mas a gente tem. E daí a gente culpa os obsessores, os próprios obsessores já falam: parem de pôr a culpa de nós.
Nós temos mais o que fazer do que ficar pondo pensamentinho ruim na cabeça de vocês. Nós temos que assumir que é nosso e que nós temos que trabalhar isso. Então, talvez tudo isso que está acontecendo, que nós estamos vivenciando, seja nossa culpa, seja nossa responsabilidade. Já aconteceu muito ao longo de todos esses séculos. Tudo isso já aconteceu, parece que agora está mais forte, né? Momento de transição do planeta, está mais forte, a coisa está mais intensa. O que nós podemos fazer? Qual é o nosso papel nesse processo? Seguir os ensinamentos de Jesus da melhor maneira que nós pudermos. Eu não vou virar Jesus de hoje para amanhã, não. Mas ele me ensinou muitos caminhos. Ele foi o bom pastor. Ele é o bom pastor. Então, seguir os ensinamentos de Jesus para conseguir paz, pelo menos dentro de mim. Porque isso se irradia. Então, o primeiro passo é aqui, sempre. Não adianta a gente vir por uma casa espírita, por um templo, por uma igreja, procurando ouvir boas palavras, fazer orações imensas, se você não se mudar, se você não se transformar em alguém melhor. Isso aqui é muito bonito, aqui está emanando uma energia muito boa para o planeta, mas não é só isso que nós temos que fazer. Isso aqui é muito cômodo, né? Como nós falamos, tem gente que veio aqui para cumprir uma obrigação. Eu vou lá domingo, daí tomo um passe, estou com a semana tranquila, né? A semana já está pronta. É como ir na igreja tomar uma hóstia, né? Primeira comunhão, hóstia. As pessoas saem de lá achando que já fizeram a obrigação delas, mas vira pro lado, já briga, chuta o cachorro, briga com a mulher, briga com o marido. Acaba aqui. E isso tem que continuar no nosso dia a dia. E tem gente que diz que não tem condição para fazer o bem. Não tenho, como é que eu vou fazer? Não tenho dinheiro, não tenho condição. Mas você não precisa de nada disso. Está ali do teu lado, teu irmão, teu marido, tua esposa, teu filho, tua filha, está ali do teu lado. A oportunidade que você está tendo de praticar o bem. E nós podemos fazer tudo isso, gente, sem sacrifício. Não é um sacrifício fazer o bem. Tem gente que fala que, nossa senhora, conta, né? Nossa, porque eu sou voluntário, não sei onde, porque eu faço isso, não sei o que, eu vou visitar não sei o que. Como se fosse, né? Tá, é uma coisa que é uma coisa, um exemplo bom para os outros, mas não é um sacrifício, gente. Isso é obrigação que nós temos de fazer. Cuidar da mãe, como ela está cuidando aqui, da dona Ivonete. Isso, eu ia falar que eu vi, não sei da onde. A dona Ivonete, está ela cuidando da mãe dela aqui, trouxe a mãe dela hoje para a mãe dela se sentir melhor, depois de uma cirurgia, espero que esteja melhor. Coisa simples, gente, não é um sacrifício. É uma coisa que dá alegria na gente, dá bom ânimo na gente. Nós não podemos esquecer também do maior mandamento, né, gente? Aquele que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Onde que Jesus está falando de esperança aqui? Todos os dias nós recebemos de Deus um número imenso de bens, de bênçãos. A gente não percebe isso, mas nós abrimos o olho hoje, nós levantamos da cama, nós tomamos um banho, ou vamos tomar um banho, tomamos café, estamos aqui, conseguimos chegar aqui. São bênçãos, mas elas são assim, tão cotidianas, tão normais, que a gente acha que isso não é uma bênção, isso é o normal do dia a dia. Eu vou levantar, vou fazer, vou acontecer. Mas tem muita gente que não levanta, tem muita gente que não abre o olho, tem muita gente que não pode estar aqui hoje. Então, perceber que as bênçãos que nós vamos receber não vão ser aquele milagre maravilhoso, né? Porque a gente pensa em bênção, bênção é um milagre, né? Vai resolver um problema enorme que eu tenho na minha vida. São pequenas
coisinhas pontuais, que nos ajudam a perceber o que Deus está fazendo por nós. O que nós podemos fazer nesse momento? Gratidão. Gratidão por essas bênçãos. Gratidão por percebermos o amor de Deus por nós. Ele é nosso Pai. Vamos tirar Deus lá de cima do altar? Mas Ele está junto de nós, Ele é nosso Pai. Assim como Jesus não está naquela cruz, Jesus tem que estar no nosso coração. Então, perceber sempre. Quando nós demonstramos gratidão por essas bênçãos, nós estamos demonstrando nosso amor por Deus. E quando nós aproveitamos essas bênçãos para ajudar alguém, nós estamos demonstrando nosso amor ao próximo. Muita gente acha isso aqui muito difícil de entender. Não é. É mais fácil do que a gente imagina. Como é que eu vou amar alguém que eu não vejo, que eu não sei quem é, que eu não tenho contato? Mas se você percebe que tudo isso, essa natureza maravilhosa, estava falando com a dona Ivonete, daquela árvore que está lá atrás, que está lá fora, que está toda florida, nós não sabemos se é fruta ou se é flor, mas ela está cheia, está bonita. Se você perceber que isso não foi o homem que criou, da onde veio isso? Da onde viemos cada um de nós, um diferentinho do outro, nós vamos perceber a existência de Deus. É ali que Ele está. Deus está presente nas suas obras. Nós. Então, amar a Deus fica mais fácil quando a gente olha para a natureza, olha para os nossos irmãos e vê a perfeição que Deus colocou em cada uma das suas obras. Vocês já imaginaram o corpo humano? É uma máquina perfeita. Tudo ali tem uma função, uma ligada com a outra. Às vezes alguma coisinha estragadinha ali, provavelmente fomos nós que estragamos, né? Por causa dos nossos vícios, das nossas más tendências. Mas é uma máquina perfeita. Da onde veio isso? Foi o pai e a mãe que criaram isso? E quem criou o pai e a mãe? Foi o avô e a avó? Foi o avô e a avó? Que foram criados pelos pais deles, pelos pais dele? E assim para diante? Isso é criação de Deus. Não tem como a gente não amar, ou pelo menos gostar, se a gente não conseguir amar ainda. Esse Criador nosso. Eu trouxe mais uma historinha, tá? Nós temos aqui um ônibus onde viajavam todo dia duas crianças excepcionais. Elas iam para a escolinha delas e o motorista já estava acostumado com eles ali toda manhã. Eles pegavam o ônibus para ir para a escola e ele tinha lido alguma coisa sobre um torneio que ia ter para crianças especiais. Ele perguntou: vocês vão participar? Aí a menina falou assim: a gente até queria, mas a gente mora em apartamento e nós não temos onde treinar. Aí o que ele fez? No dia seguinte, quando o ônibus parou no ponto, todo mundo entrou. Antes que as crianças entrassem, ele disse assim: fiquem aí, vão correndo até o próximo ponto que eu pego vocês lá. E fechou a porta e foi. E as crianças começaram a correr. Correram até o próximo ponto. Entraram todas esbaforidas no ônibus, mas muito felizes. E aquilo se repetiu. Nesse tempo já os outros passageiros já se tornaram técnicos, torcedores, todo mundo tinha um palpite para ajudar as crianças e tal. Chegou o dia da competição, a maior salva de palmas que aconteceu ali. Não foi só para as crianças que tiraram o segundo e o terceiro lugar na competição. Foi para o motorista, pela ideia que ele teve de ajudar aquelas crianças. E os próprios passageiros se sentiram ajudados, porque todo dia eles estavam felizes, eles estavam empolgados com aquelas crianças, fazendo o melhor para aquelas crianças poderem alcançar o resultado. Esse motorista, ele mudou a vida dos passageiros,
porque naquela empolgação eles chegavam do trabalho com outra disposição e contagiavam os que estavam lá com eles. Então, nós podemos ver que uma simples ideia pode mudar toda uma situação. Você entra no ônibus, você fica quieto, celular, ninguém olha para ninguém, né? E ele conseguiu envolver todo mundo com um propósito muito bonito. Então ele merecia muito aquelas palmas. Ele fez uma coisa simples, mas que modificou a vida das pessoas. Esse é o exemplo que a gente pode fazer. Coisas simples, que modificam a vida das pessoas. O que é isso, gente? Vocês lembram no começo da palestra o que o Paulo Freire falou? Fazer de outro modo. É isso que nós temos que tentar. Fazer de outro modo. Unir a nossa esperança, unir as nossas forças. Ah, eu não posso fazer sozinho. Chama alguém que você sabe que pode te ajudar. Apresenta a ideia para alguém. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho esclerose múltipla há 17 anos. E nesse tempo todo, eu e meu marido, nós percebemos o quanto as pessoas precisavam de acolhimento, de informação sobre a doença, porque ninguém conhece esclerose múltipla. E nós fundamos um instituto, o Instituto ProBem, para acolher essas pessoas, para informar. Nós fazemos eventos. Ontem foi o Dia Nacional de Conscientização sobre a esclerose múltipla, nós fizemos um almoço. As pessoas foram todas muito alegres com a oportunidade, né? Era um almoço por adesão. Tinha mais de 30 pessoas lá, foi muito bonito. Quando a gente abriu o Instituto, nós apresentamos a nossa ideia para alguns conhecidos nossos. Todo mundo se voluntariou na hora para fazer alguma coisa. Eu e meu marido nós não conseguiríamos fazer sozinhos, mas as pessoas chegaram. Quando você tem uma boa ideia, as pessoas se unem, como o motorista. Ele teve uma boa ideia, todos os passageiros se envolveram naquilo e fizeram aquilo dar certo. Então, fazer de outro modo, chamar as pessoas, mostrar às pessoas que elas têm ali uma oportunidade de fazer algo diferente. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu só sei cozinhar. Faz um bolo, faz um pão, leva na vizinha, conversa com alguém. É simples, gente. Para no sinaleiro, todo mundo com o vidro fechado, com medo, lógico, né? Hoje em dia está bem complicado. Mas às vezes a pessoa precisa de uma palavra, precisa de um pacotinho de bolacha. Carrega no carro uma bolachinha, se abre um pedacinho, dá para a pessoa, sabe? São coisas simples, fazer de outro modo. Ter sempre a disposição de ajudar o próximo. E nós cedo temos a chance de ter Jesus conosco, porque nós sabemos onde encontrar. Ele está aqui, ele está nos ensinamentos. Vocês já pensaram que seria legal conseguir um abraço de Jesus? Nossa Senhora, né? É do outro mundo, literalmente. E provavelmente quando a gente conseguir encontrar Jesus, não vai ser uma coisa material, como um abraço. Aí vai ser uma transmissão de energia absurda. Vai ser muito bonito isso. Onde nós vamos encontrar Jesus? Nos momentos de dor. Ali ele será um colo. Quando nós estivermos confusos, ele é uma bússola. E sobretudo, Jesus é um bilhete de volta, escrito pela mão de Deus, para que quando nós nos lembrarmos que estamos só de passagem aqui e quisermos, enfim, voltar para casa, porque aqui não é nossa casa, nós estamos de passagem aqui. Quando nós quisermos voltar para casa, onde nós fomos criados no plano espiritual, Jesus estará lá. Se não em pessoa, os seus mensageiros, que estão aqui conosco hoje, né? Os espíritos que ajudam essa casa, estão aqui conosco hoje, são mensageiros de Jesus, que ele colocou. E tem um mensageiro especial que ele colocou na vida de cada um. Vocês sabem quem é? Falem. Hã?
tem um anjo da guarda que Jesus colocou para nos acompanhar desde sempre. Ele não veio agora. Talvez mude, porque ele tem outras coisas para fazer, daí ele traz outro, fica no lugar dele. Mas nós sempre temos um espírito protetor do nosso lado. O que nós precisamos fazer? Aprender a ouvir. Porque a gente não ouve. Aí no final do dia você vai fazer a oração. Desculpa, eu não escutei porque eu fiz isso errado. Eu sei que você estava lá tentando me alertar e eu não consegui. É a gente buscar esse contato através do nosso anjo da guarda com Jesus. Muita gente idolatra Maria e é muito bom. Maria é o elo de ligação primeiro com Jesus. Então quando eu oro para Maria, ela envia para Jesus os meus pedidos. Então, qualquer santo, qualquer anjo que a gente fizer, são espíritos superiores que podem nos ajudar. E eles estão ligados diretamente com Jesus. Esse é o trabalho que nós podemos fazer. Eu vou fazer a prece final. Tá. Então, pela nossa prece final, nós vamos pensar na nossa nova semana. Tá? Vamos focar no que te faz bem. Agradecer a Deus todas as oportunidades que Ele nos dá para nós fazermos o bem. Vamos nos desapegar do que nos faz mal. Ter essa consciência do que estamos fazendo de errado. Nós agradecemos pelos ensinamentos de Jesus que nos alertam para isso. Pela presença do nosso anjo da guarda, que está ali ao nosso lado, tentando nos intuir a fazer o melhor. Nós vamos acreditar que tudo vai dar certo. Tudo tem um motivo para estar acontecendo, Pai. E nós te agradecemos por isso estar acontecendo, bom ou ruim. Ruim no nosso entendimento, pequeno ainda, mas nós sabemos que o Senhor quer o nosso melhor. Nós temos esperança em dias melhores, porque nós estamos acompanhados do bom pastor. Nós te agradecemos, nosso irmão Jesus, por estar ao nosso lado, tentando nos induzir ao bem, tentando nos mostrar o melhor caminho a seguir. Para isso nós não podemos e nós não vamos perder a fé, porque a fé, ela anda lado a lado com a esperança. E nós precisamos que ambas estejam presentes no nosso dia a dia. Assim nós não vamos deixar de sonhar, não vamos deixar de querer, não vamos deixar de fazer o nosso melhor. Nós vamos tentar investir em nós mesmos para crescermos um pouco mais a cada dia, pelo menos a cada encarnação. Porque nós queremos, Pai, como nós sabemos que o Senhor também quer, que nós sejamos felizes. Felizes não momentaneamente, mas felizes no sentido mais amplo. Felizes no sentido de que nós podemos ser melhores e ajudarmos uns aos outros. Gratidão, Pai, pela oportunidade de hoje de estarmos aqui reunidos e por sabermos que os bons espíritos estão aqui conosco e vão nos acompanhar ao longo dessa semana. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, pessoal. Foi muito, muito, muito bom estar aqui.